Adora mais um pouquinho, Jesus. Ele está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Adora mais um pouquinho. Começa a falar com Jesus. Chama o Espírito Santo para pertinho de você. Diz assim: Espírito Santo, vem aqui. Eu estou aqui. Eu preciso de você, Espírito Santo. Queridos, quando você adora, quando você atrai o céu, onde o Senhor Jesus, Ele é adorado, Ele vem. Se você chamar Ele, Ele vem. Não olha para mim, fecha teus olhos. Há uma presença palpável do Senhor Jesus nesse lugar. Há uma presença palpável do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai tocando nos teus filhos, Pai. Vai tocando nos teus filhos. Aquele que está clamando por Ti, Senhor. Aquele que está chamando o Senhor. Talvez você entrou aqui com dores, com uma enfermidade, com tantas guerras. Talvez foi tão difícil você chegar até aqui, mas você veio. Deixa o Espírito Santo tocar na tua ferida. Deixa o Espírito Santo tocar na tua dor. Deixa Ele te curar nessa noite. Aqui é um hospital, querido. Aqui é o lugar que você tem liberdade. Fala com o papai. Chama Deus de Pai. Pai. Paizinho, eu te amo. Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Senhor Jesus, nós glorificamos o teu nome. Nós dizemos sim, amém, do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode tomar seu assento. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Prazer estar com vocês essa noite. Pastor Marcos, Pastor Ricardo, Pastor Francisco, né? O Éder. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Queridos, nessa noite, né? Eu quero falar algo que nós já estamos falando desde o começo no louvor, né? Mas antes de eu falar, eu quero me apresentar, né? Sou o pastor Marcelo, sou pastor integral, né? Da Igreja Nação Forte Brusque. E eu tenho um ministério chamado de Cura e Libertação, né? Ministério Revive, ao qual eu escrevi um livro também. Juninho, passa o livro aqui para mim, querido. Eu esqueci aí. E é um ministério onde a gente trabalha com restauração de vidas, né? E eu trabalho no Ministério de Cura e Libertação já há 14 anos. E ao longo dessa caminhada foi centenas e centenas de pessoas curadas e libertas para a glória de Jesus, amém? E eu sempre digo assim, que quando Deus cura o nosso espírito, pastor, né? Quando Ele limpa, nós limpamos a nossa alma, o nosso corpo físico é curado também. Nós somos um ser tricotômico, né? Espírito, alma e corpo. Então quando cura um, cura tudo. Deus é Deus que limpa tudo. Ele transforma geral, né? E eu tenho uma escola de cura e libertação, né? Na igreja Nação Forte, nas segundas-feiras, e numa faculdade lá pertinho, também nas terças-feiras eu dou aula. Então eu faço, o CTLI, é um curso de treinamento para libertadores, né? E intercessores. É um curso, estava falando ainda com o pastor Marcos essa tarde sobre esse curso. É um curso onde as pessoas conseguem se mapear e dentro desse curso elas começam a se libertar. Eu disse para ele hoje à tarde lá, quando nós estávamos conversando, que os meus atendimentos de libertação, pastor, eles diminuíram depois que Deus deu esse curso para mim, né? A quase 70%. Hoje a gente atende mais aconselhamento, né? Mas libertação mesmo diminuiu bastante, porque dentro do curso as pessoas conseguem se libertar, conseguem aprender, né? Através do mapeamento que a gente faz, né? Eu sou diretor acadêmico da Jocum de Curitiba, né? Onde me formei, né? E em 2021, Deus me deu, né? No meio de uma crise, a qual eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Deus me deu esse livro, Revive, né? Uma história de cura e libertação.
Eu estava passando um processo muito difícil nesse ano, pós-pandemia. Eu estava vivendo uma crise existencial, né? Uma crise de inferioridade, uma coisa muito ruim, né? Só quem trabalha com libertação sabe o que é isso, né? Essas, vamos dizer, essas doideiras da vida que dá em todo cristão, né? E eu fui conversar com o meu pastor, ele disse para mim algo assim, muito sério, né? Ele disse assim, você tem um problema de inferioridade. E aí eu disse, uau, inferioridade? Né? A gente ajuda tantas pessoas, né? Porém, eu estava vivendo uma inferioridade, uma comparação com outras pessoas. E geralmente os pares, né? Eles se unem, né? Pastor muitas vezes inveja pastor, né? Empresário inveja empresário, jogador de futebol inveja jogador de futebol. Os pares se unem. E eu estava invejando inconscientemente, não era jamais da minha alçada fazer isso, né? Porém, estava, né? E eu entrei nessa crise de inferioridade, de comparação, isso é muito ruim. E aí meu pastor falou isso, ele orou por mim, e ele disse, você precisa escrever um livro. Eu disse, meu Deus, nunca escrevi nada, né? Assim, né? É uma luta até muitas vezes para escrever um sermão, né? Então, se Deus não tiver a misericórdia dele. E eu fui para minha sala, depois dessa oração que ele fez, e eu baixei minha cabeça na mesa, assim, de repente veio como fosse uma cachoeira, assim, sabe? Começou a vir coisas, o Espírito Santo começou a falar, o que eu iria fazer nesses últimos anos. E o Espírito Santo falou ao dia, você precisa escrever um livro, e o nome do teu livro é Revive. Aqui dentro desse livro você vai colocar a tua vida. Então, se você quiser me conhecer um pouquinho, né? A minha história, por que eu estou em cima de um altar, por que hoje eu dou aula, né? Na área de cura e libertação, porque eu só sei falar sobre isso, eu não sei falar sobre outra coisa, porque eu vivo isso todos os dias. E essa história, né? Se você quiser, está lá atrás. Eu não trouxe maquininha, infelizmente, né? Mas você pode pagar no Pix ou no dinheiro, é apenas R$20. Tá? Revive uma história de cura e libertação, é a história da minha vida, desde a minha primeira infância até os dias atuais. Então você vai ver como é que, por que eu me tornei um pastor de cura e libertação. Eu sempre digo para as pessoas assim, a gente só tem autoridade quando a gente passa pelo problema. Não adianta você falar de um assunto que você não domina. Não adianta você falar de alguma coisa que você não passou por isso. Então você precisa muitas vezes passar pela dor, passar pelos traumas, passar pelos abusos, porque um dia Deus vai tirar toda essa dor, Ele vai te curar disso e você vai ajudar outra pessoa. Amém? Então eu passei por tudo isso e graças a Deus, né? Se precisasse talvez passar tudo de novo, né? Para viver o que eu vivo hoje, eu passaria. Só para ver um rostinho sorrindo, para ver uma pessoa, sabe, sendo grata, uma pessoa frutificando no reino, eu passaria tudo de novo que eu passei na minha primeira infância, na minha pré-adolescência, adolescência, juventude e fase adulta. Né? Então, se você quiser me conhecer um pouquinho, é um livro bem de testemunho e no final tem uma parte bem técnica, né, sobre libertação, sobre cura, né? Eu dou um spoiler bem legal assim, tá? Do que é uma cura e uma libertação, da forma que a gente trabalha hoje. Amém, queridos? Dadas as proporções, me apresentei. Aliás, sou casado, né? Também, né? Só há 19 anos, tenho um filho de 12 anos, o Josué, né? E eu sou muito feliz, porque eu faço o que eu amo, né? Eu faço o que eu amo, que é pastorear, né? Sou pastor integral, então eu amo isso aqui. Não é pregar, mas pastorear. Pastor não é aquele que prega, né? Pastor pastoreia. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, ele ama pessoas. E eu gosto disso, eu gosto de pessoas. Eu gosto de ouvir pessoas, né? As pessoas falando, eu aprendo. Eu sempre digo para meus alunos, eu aprendo com os erros deles. Porque aí eu me enxergo também, eu olho para mim primeiro, né? E a gente sempre aprende quando a gente ensina. Amém? Então vamos lá. Se você quiser abrir a tua Bíblia ou ligar a tua Bíblia, né? Romanos 8, 28. Amém? Vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Eu vou ler aqui na minha versão aqui. Eu estou na versão RC, tá?
se você quiser colocar ali atrás. Amém? Vamos lá então. Então diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Tá difícil a coisa, né? Meu Deus, a gente vai para um lado é problema, vai para o outro é problema, vai para outro é problema, né? Dentro da igreja nós temos muitos problemas, né? Na sociedade, na política, em todos os lugares a gente vê problemas. E eu quero, nessa noite, conversar um pouquinho com vocês sobre como crescer, tá? No meio das adversidades. Como é que eu venço os meus gigantes, as minhas adversidades do dia a dia? O que pode ser uma adversidade para mim e para você? Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser um filho nas drogas, né? São vários tipos de adversidades, querido, que nós temos. E o apóstolo Paulo, ele fala que todas, né? Todos, vamos dizer assim, no original grego, ele não tem uma conotação, tudo é tudo, todos é todos. Então, todas as coisas, né, diz assim a palavra, cooperam, né, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o propósito. Então, todos nós temos um propósito, todos nós somos chamados por Deus. Se você talvez chegou aqui pela primeira vez, não sei, você pode dizer assim: pastor, mas será que eu fui chamado? Sim, todos nós. Deus, Ele ama a todos, amém? Deus morreu por todos, porém, né, Deus, Ele faz a acepção não de pessoas, mas de atitudes ou pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, eu quero trabalhar pelo menos 4 pontos com vocês nessa noite, sobre como vencer uma adversidade. Então, para a gente entender um pouquinho o propósito de você estar aqui nessa terra, por que você nasceu, por que você nasceu, por exemplo, nesse lar, nessa casa. Talvez você se pergunte assim: pastor, mas eu nasci num lar tão desgovernado, papai e mamãe muito mal, né? Talvez eu fui fruto de um abuso, talvez tive muitos problemas emocionais, problemas de relacionamentos. E eu vou te dizer uma coisa, queridos, eu também nasci num lugar e num lar muito disfuncional. Problema com mãe, problema com pai. Mas quando eu entendi, né, com os meus 25 anos que eu me converto, eu entendo o meu chamado, eu entendo o propósito que Deus tem para mim. O chamado que Deus tem para mim foi libertação. Por quê? Porque eu passei por tantas coisas ruins lá atrás, que quando eu me converto, na igreja que eu congregava, quando chegava uma pessoa, né, doente, uma pessoa até mesmo um estado espiritual muito ruim, era eu que eles chamavam. E muitas vezes, sem saber nem como fazer isso, nem como fazer uma oração, ia lá, orava, expulsava aquelas coisas ruins, enfim, e melhoravam. Porém, os anos foram passando, e as adversidades, as lutas, né, os problemas que todo filho de Deus tem, né, vai se agravando. E muitas vezes eu pensei em parar. Muitas vezes eu dizia: Deus, eu não quero mais. A gente não é valorizado, a gente ajuda as pessoas julgam a gente, falam mal da gente, né? E eu dizia: poxa, aí daqui a pouco ela vem, eu vou lá, tem que ajudar. Eu disse: eu não quero isso para mim. E quando eu queria abandonar o Evangelho, o Espírito Santo vinha, mas vinha violento, né? E aí eu tinha que voltar novamente. Algumas vezes, querido. Eu sempre digo para as pessoas assim que o feio não é você cair. O feio é você ficar caído. O feio é você pecar, não se arrepender e ficar lá,
né? Que nem o filho pródigo, né? Querendo comer bolotinhas de porco, né? Isso é feio. Porém, quando eu caio através do pecado, porque quem não peca, né? Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas se a gente peca e a gente se arrepende, Deus, Ele é Deus Pai, Ele é Deus que perdoa o pecado. Então eu preciso somente me arrepender, né? Então feio é você não se arrepender. O orgulho, né, que é um pecado luciferiano, né? Ele muitas vezes não deixa a gente se arrepender. Nós temos uma guerra, querido, uma adversidade, que todos os dias, quando você levanta, já da cama de manhã, não sei se você faz devocional de manhã, ou à noite, ou à tarde, eu gosto de fazer de manhã. Quando você abre a Bíblia, você já tem uma guerra. Todos nós temos uma guerra já pela manhã. A Bíblia é a nossa espada, é a nossa arma. E quando eu pergunto para as pessoas, o que você sente quando você lê a Bíblia? 99,9999% diz assim: pastor, me dá sono ou vagueia. Então, é uma guerra já ali. Porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós aprendamos. Ele não quer que nós sejamos espertos, inteligentes, emocionais. Que nós temos uma vida em santidade, ele não quer isso. Então, num lado você vai ter uma guerra, o inimigo botando pensamentos ruins, ou sofismas, mentiras, e do outro lado você vai ter o Espírito Santo te convencendo a não desistir. Amém? Então, nós precisamos entender que as adversidades, elas vêm somente para uma coisa, para nos fortalecer a cada dia mais. Para a gente ter uma musculatura espiritual. Então, a gente não pode desistir de Deus, porque Deus, Ele não desiste da gente. Amém? Todo problema, quando está sendo dirigido, né, pelas mãos de Deus, tem a proposta de melhorar a nossa vida. Então, toda adversidade, todo problema que você sente hoje, eu não sei o que você está passando, qual o sintoma que você está sentindo hoje. Mas se você hoje entregar isso tudo na mão do Senhor, na mão de Deus, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui totalmente diferente. Deus, Ele não reúne pessoas num ambiente somente para interagir. Não, Ele reúne pessoas para curar. Deus, Ele reúne pessoas para adorar Ele. Deus, Ele reúne pessoas para serem libertas, para que você, quando é liberto pelo entendimento da palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 vai falar isso. Você é só liberto por uma coisa, você é só curado para uma coisa, para ajudar outra pessoa. Quando você é curado de algum problema, Deus vai colocar uma pessoa igualzinha a você, igualzinho, porque você passou por aquilo e você vai dizer assim, ó, eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. Não te preocupa, vai dar tudo certo. É o que eu faço hoje. Quando as pessoas me procuram lá na igreja, eu digo, queridos, não te preocupa, vai dar tudo certo, porque esse problema eu também já passei, e eu sei o que você está sentindo, eu sei a dor que você sente. Amém? Então vamos lá. Tem bastante coisa, mas eu quero ser bem prático nessa noite aqui. Romanos 8,17 vai dizer assim, iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. E aqui eu vou entrar na palavra, tá? Nessa terra, querido, nós vamos ter aflição, sim ou não? Jesus falou, né? Nessa terra nós vamos ter aflição, mas tenha bom ânimo. Então, o que falta para muitos nós, filhos de Deus, é o quê? É bom ânimo, é olhar para frente, é entender que tudo que eu estou passando, tudo que me aflige hoje, as lutas, essas adversidades que eu vivo, eu não vivo só para mim, Deus está comigo nisso. Se eu coloco Deus no meu barquinho, Ele está comigo todos os dias. Eu posso até ser peneirado, eu posso até ser massacrado, mas
lá na frente vai ter uma luz nesse final desse túnel. E eu preciso acreditar que Cristo, sendo Deus, 100% Deus na terra, homem, mas 100% Deus, na sua divindade, Ele passou por todas as dores, por todos os tipos de rejeição, por todos os tipos de sofrimento, e jamais pecou. Então, se Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para desistirmos de qualquer coisa? Para largarmos na primeira adversidade, queremos largar Jesus? Queremos culpar alguém, talvez? Né? A transferência de responsabilidade é muito perigosa. Nós temos que olhar para nós e dizer assim: eu tenho a minha responsabilidade. Se eu pequei é porque eu quis pecar. Então eu preciso também consertar. Né? Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 18, vai dizer: aquele que pecar, né? Esse morrerá. Ou seja, a responsabilidade do pecado é nossa. Nós não podemos transferir responsabilidades para pessoas. Tá? Nós temos que ser responsáveis. Então, como vencer as adversidades dessa vida? Primeiro ponto que eu quero entrar com você. Abra lá em Jeremias 29, 11. Então, o primeiro ponto, se você quiser anotar, diz assim: acredite que o plano de Deus é bom. Acredite, o plano de Deus é bom. Jeremias 29, 11 vai dizer: porque eu sei, bem sei, os pensamentos que penso ou tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, queridos, Deus, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Quando nós ainda nem éramos, talvez, programados ainda para nascer, papai e mamãe nem programava a nossa vinda sobre essa terra, Deus, Ele já sabia que tal dia, tal horário, nós iríamos nascer. Então, se você um dia questionou a tua paternidade, a tua maternidade, peça perdão a Jesus. Não questione, o plano de Deus é perfeito. O problema é que, quando o papai e mamãe, eles não cuidam dos filhos, quem adota é o mundo. O problema é que muitas vezes, por confiarmos muitas vezes em pessoas, né? Talvez você passou por isso, nós fomos deixados na casa de pessoas, e nesses tipos de lugares nós somos abusados, nós sofremos algum trauma, e muitas vezes nossos pais nem imaginavam isso. E aí eu te pergunto, Deus é culpado disso? Não. Deus, Ele é perfeito, a palavra dEle é perfeita, Deus, Ele nunca vai mudar, Ele é imutável. Porém, nós nascemos nesse lugar, talvez passamos uma infância muito dura, muito difícil, né? Eu praticamente passei fome, e eu questionava muito a Deus quando eu era criança. Eu dizia: Deus, por que eu tenho que nascer nesse lar? Por que meu pai, né, só vive bebendo cachaça? Por que minha mãe só me bate? Por que eu não posso ser que nem o meu amiguinho lá, que pode brincar, ganha presente no Natal? E eu era uma criança, então são perguntas que as crianças fazem, mas não tinha uma resposta para isso. Hoje eu entendo, né? Hoje eu sei por que Deus deixou passar isso. Porém, nós hoje, como filhos de Deus, nós temos que pegar os nossos filhos hoje e mostrar para eles o caminho que eles têm que andar. Como diz lá em Provérbios 22, 6. O caminho, ou seja, nós pais precisamos não somente pedir para os nossos filhos orarem, ouvirem na igreja, mas nós temos que ser exemplo dentro de casa. O plano perfeito de Deus é que o filho, ele tem que ser amado desde a concepção. Na barriga da mamãe ali tem que ser amado, ele não pode ser rejeitado. Eu atendo todos os dias pessoas que relatam, né,
que foram rejeitadas. Não, pai e mãe muitas vezes não quiseram o sexo. Se era menina, queria menino. Isso é uma rejeição, isso traz dores emocionais, isso traz fraturas dentro da alma. E quando você cresce, você se torna um adulto, você vai ter muitos problemas de relacionamento. Principalmente a figura de autoridade que mais te abusou, talvez pai ou mãe, você vai ter problemas com essas pessoas, ou mulher ou homem. Então, o primeiro ponto, né? Acredite que o plano de Deus ele é perfeito. Você não nasceu no lugar errado. Só que os nossos pais não cuidaram da nossa vida de uma forma que Deus queria. A família é o maior fundamento, é a igreja de Deus. Então, quando a gente tem uma família bem estruturada, os filhos com certeza vão crescer saudáveis. Porém, a maioria de nós não tivemos uma família bem estruturada. Por isso que muitas vezes temos bastante problemas emocionais. Então, o profeta Jeremias, ele fala, né, que Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele tem um pensamento de paz para nós. Deus não é mau. Se um dia talvez você julgou a Deus, você talvez criticou a Deus, você talvez, isso que eu vou falar talvez, né, é uma coisa tão boba, né, mas muitas vezes nós não perdoamos a Deus. Nós temos uma diferença, achamos que Deus está muito longe. Não, Deus está aqui, Ele mora dentro de mim e de você. Mas pela falta de paternidade, pela falta muitas vezes dessa rejeição forte que nós sofremos, nós achamos que Deus está longe, que Deus não ouve a tua oração. Isso é uma mentira. Deus, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele está muito pertinho. Então o profeta, ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. É um pensamento de paz, não é de mal. Mas eu preciso entender agora que o que fizeram comigo, eu não posso fazer com a minha geração. O que meu pai e minha mãe fez comigo, eu não vou fazer com meu filho. Eu fiz os caminhos de volta, pedi perdão, entendi o que eles sofreram também. Eu fui vítima deles, mas eles foram vítimas dos meus avós, e os meus avós também foram vítimas dos meus bisavós, e assim vai até lá atrás, muitos e muitos anos atrás. Então, no lugar da gente criticar alguém, ou falar mal de alguém, ou julgar alguém, eu preciso perdoar essas pessoas que me abusaram. Amém? Segundo ponto, mantenha o foco no resultado final. Ou seja, nós precisamos ter um foco, nós precisamos saber que o plano perfeito de Deus não vai mudar sobre nós. Deus, Ele já criou tudo, fez tudo, já sonhou com tudo com a gente, nós estamos aqui. Agora basta nós colocarmos em prática o propósito e aquilo que Deus já tem para nós. Porém, nós não podemos olhar somente para o nosso presente, mas nós temos que olhar lá na frente, nós já temos que sonhar lá na frente, nós já temos que pensar alto, nós já temos que, talvez não vai dar muito certo algumas coisas no futuro, porque muitas vezes o passado nosso ainda está muito mal resolvido, precisamos resolver algumas coisas, algumas pendências sim, mas nós precisamos ver o foco, nós precisamos ter um sonho. Domingo, numa igreja lá perto da cidade de Brusque, pregando, eu disse, quantas pessoas, né, que enterraram os seus sonhos. Aí ainda eu brinquei, eu disse, você sabe qual é o lugar mais rico da face da terra? É o cemitério. Quantos sonhos, quantos projetos que morreram junto com essas pessoas. Então eu não preciso morrer com os meus sonhos. Pastor, mas eu não consigo colocar em prática hoje. Tá bom, mas apresenta ele a Deus. Apresenta ele a Deus. Muitas vezes você se acha, né, uma pessoa tão inferior como eu também me achava. Você acha que você é tão pequeno, talvez no meio da tua família, no meio da empresa, no meio da comunidade que você
né, convive. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não é pequeno. Para Deus você é grande, para Deus você é o melhor. Para Deus você é o príncipe e a princesa do Senhor. Jesus, Ele não olha a nós como qualquer um. Eu sempre digo para as pessoas assim, nós não viemos para a igreja, nós não nos convertemos para ficar somente sentado na cadeira. Nós nos convertemos para dar fruto. Nós nos convertemos para adorar a Deus, para glorificar o nome dEle. Nós nos convertemos para aprender e crescer. Precisamos sonhar, precisamos desengavetar aqueles sonhos que estão lá. Então você precisa ter um foco, precisa manter o foco em Jesus, que é o autor e consumador da tua vida. Precisamos manter um foco e saber que lá no final vai valer a pena. Lá no final você pode estar passando a tempestade, sabe que você diz, meu Deus, está insuportável. Não. Se Deus te deixa passar por essas adversidades, é porque você consegue suportar. Deus não tenta ninguém. Deus não dá algo que nós não podemos suportar. Então, eu preciso ter um foco, eu preciso saber para onde é que eu vou. Tem uma regrinha de 3 que eu sempre falo, né, para os meus alunos, eu digo assim, tem uma lógica muito grande isso. Você precisa aprender a desaprender. Ou seja, nós precisamos desaprender sofismas, mentiras do passado, palavras que lançaram sobre você, que você talvez nunca ia dar nada, talvez você nunca vai ser ninguém. Talvez lá, na tua primeira infância, na pré-adolescência, adolescência, talvez pessoas de autoridade sobre a tua vida te subjugaram, e você acreditou naquelas palavras. Então, no primeiro, nós precisamos aprender a desaprender, ou seja, desligar tudo isso, não acreditar nessas mentiras. Nós precisamos depois aprender a reaprender. Ou seja, eu preciso aprender coisas novas. Eu preciso aprender as coisas do reino, eu preciso estar sempre reaprendendo coisas boas, coisas que vão trazer crescimento sobre a minha vida. E eu preciso também aprender e aprender sempre. Então são 3 regrinhas básicas para um cristão, sabe, ter raízes e asas. Você precisa estar interagindo no corpo, no reino, mas você precisa dar uma resposta para o Senhor. Nós somos profetas do Senhor nessa terra. O mundo, a Bíblia fala que já é do maligno, o mundo não vai mudar. A tendência é só piorar. Mas quem tem que mudar somos nós. E eu não mudo no externo, eu mudo lá dentro. A cura do Senhor sobre nós é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Muitas vezes nós nos cuidamos muito do corpo, tem que cuidar muito. Nós somos templo do Espírito Santo. Porém, nós não podemos somente cuidar do corpo, nós temos que cuidar do espírito e da alma também. Como é que eu cuido do meu espírito, pastor? Orando, jejuando, vindo na igreja, recebendo uma palavra. Como é que eu cuido da minha alma? Perdoando, me arrependendo, restituindo, fazendo coisas boas. E como é que eu cuido do meu corpo? Se alimentando bem, fazendo uma atividade física. Tudo isso nos ajuda a viver uma longa vida. Saudáveis, né? Então mantenha o foco, querido. Não perca o foco no meio do caminho. Hebreus 12, 2, a primeira parte vai dizer assim: mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Ou seja, mantenha o foco. Hoje você está passando uma adversidade, mas depois, lá na frente, se Jesus voltar, ou se Deus te levar, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? A gente vai ver que nós vamos ir para um lugar muito bom. A eternidade, ela não tem fim. Então aqui nós somos limitados de tempo. Você vai viver 70, 80, 90,
Pastor Francisco vai viver 120, né? Que ele falou. Então, né? Tá ligado aqui, tá ligado no céu. Ele nem escutou acho que eu falei, né? É. Deixa assim, então. Mas nós aqui 70, 80 anos, depois a palavra de Deus vai dizer que é enfado, né? Cansaço. Mas a eternidade não é cansaço. Nós temos uma eternidade para morar com Jesus. Então, se você está passando uma adversidade aqui, lute mesmo. Jesus, eu estou contigo no barquinho, vem cá, seja o meu guia nesse barco, vamos junto. Né? Tem uma oração que eu faço sempre, eu digo, Senhor, quando o negócio está muito opresso, está muito difícil, porque as lutas vêm para todos. Eu digo, Senhor, troca o meu fardo contigo. Senhor, pega o meu fardo. É por isso que Mateus, né, acho que é 11, né, vai dizer, né, que vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é suave, e o meu fardo. Jesus, troca o meu fardo com o teu. Pede para Jesus essa noite. Se você não está aguentando, está pesado, Jesus, troca comigo. Você vai ver como vai ser gostoso isso. Você vai se sentir bem, você vai se sentir leve. Porque Jesus, Ele é isso. Ele é amor. Ele é justiça e Ele é juízo. Se você obedece, as bênçãos de Deus vêm sobre você. E ao contrário também. Se você desobedece, as maldições também vêm sobre você. Então é melhor obedecer. Tá? Amém? Tem uma pessoa, né, não vou citar o nome, que ele diz assim: se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você descansa. Essa frase marcou, tá? Se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. E é assim mesmo, né? Se você olhar para mim mesmo, né? Eu vou ficar deprimido com as coisas que muitas vezes nós fizemos. Mas se eu olhar para Jesus, para Cristo, eu vou descansar. Eu troco meu fardo todo dia com Jesus. Os pastores que estão aqui sabem como é difícil. As guerras, as batalhas, né, pastores? Que nós temos que enfrentar. E, queridos, nós temos fardos pesadíssimos. E nós precisamos descarregar todos os dias na cruz do Senhor. Né? Aquele que quiser vir após mim, né? Tome a sua cruz e siga-me. Jesus já fez tudo por nós. Ele morreu e ressuscitou. Tudo já está preparado. Tudo que é teu, é teu. Toma posse. O que Deus falou para você, as profecias que você já recebeu, toma posse. Guarda isso. Apresenta. Talvez você já esqueceu. Talvez você botou num caderninho e está lá, esquecido num canto. Pega isso de volta. Traz a luz e diz: Senhor, aqui estão os meus sonhos. Aqui está meu foco. Aqui está o meu objetivo. Eu vou viver os sonhos do Senhor. Porque o Senhor tem pensamentos de paz para mim. O Senhor é Deus imutável. Tudo que o Senhor prometeu, Deus, Ele vai cumprir. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é filho do homem, queridos, para que se arrependa. Ele não é homem para mentir, aliás, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, Ele nunca vai mudar, nunca. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês: alegre-se no Senhor, apesar das circunstâncias. A gratidão, ela é, vamos dizer, ela é como se fosse um fruto, né? A gratidão, ela gera dentro de nós algo chamado bênção. A gratidão acelera os propósitos de Deus na nossa vida. Uma pessoa grata, uma pessoa, né, generosa, uma pessoa que gosta de fazer o bem, que quer fazer o bem, ela é uma pessoa feliz. Ela é mesmo passando por adversidade, ela é uma pessoa que você vai olhar para ela, as lutas, você vai ver um sorriso no rosto dela. Ao contrário também, uma pessoa amargurada, você vai ver, ela parece vamos dizer, tipo um repolho. Já viu um repolho como é fechado? A pessoa amargurada é isso.
A amargura é um fel da nossa alma, é uma dor que dá em nós. E a amargura, queridos, ela traz doenças emocionais e físicas também. Hoje a psicologia fala que muitos tipos de câncer vêm pela falta de perdão, você sabia? Doenças, né, nos ossos, como artrite, arteriosterose, né, essas bursites, essas coisas assim. Geralmente a tendência é tudo por falta de perdão, amargura. Pessoas que não conseguem perdoar pessoas e ficam amargurados. O salmista lá no Salmo 32, ele vai falar isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Né? Quer dizer, enquanto Davi ele não se arrependeu, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele estava adoecendo na alma e no corpo físico. Então eu preciso perdoar. Então eu preciso me alegrar, independente das adversidades. Agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus, mesmo se você está enfermo ou doente. Diga assim: Senhor, obrigado pela minha cura. Sabe qual é a pior coisa de um cristão ou de uma pessoa que não entende muitas vezes um campo espiritual? Nós dissemos assim, ó: eu tenho essa doença. Pastor, eu tenho isso. Pastor, eu tenho aquilo. Quando você começa a dizer que você tem isso, você está se amaldiçoando, sabia disso? Você se amaldiçoa automaticamente. Porque eu creio na cura divina, amém? Eu creio. Porém, eu oro todos os dias. Por exemplo, eu uso óculos, eu tenho problema, né, na visão, de nascença. Mas eu oro quase todos os dias: Senhor, obrigado pela minha cura dos meus olhos. Eu fui curado? Não. Mas, graças a Deus, eu consigo enxergar. Não muito bem, mas eu enxergo. Tem gente que não enxerga, tem gente que é cego. É pior. Então eu penso assim, ó, eu posso levantar de manhã. Ah, mas só tem não tem nenhum café bom para tomar de manhã. Não tem problema, tem um pãozinho para comer. Glória a Deus. Se olhar para o lado, talvez tem gente que não vai ter nenhum café. Sabe, gente, tem muitas pessoas que são ingratas. Né? As pessoas muitas vezes, elas, quanto mais tem, mais quer. Né? É que nem uma criança pequena. Eu tenho um filho de 12 anos, então eu digo para ele assim, eu dou um presentinho para ele, eu dou algo para ele, parece que ele nunca está satisfeito, sempre quer mais. Aí eu chamo ele para perto, né, porque o pai, ele dá limite, porque é pessoas que não têm limite lá fora, quando crescer, vão, né, ser barrados pelo mundo e vão sofrer. Então, eu pego meu filho e digo assim: vem cá, senta aqui comigo agora. O pai fez isso para ti, fez isso para você, beleza? Gostou? Gostei. Então por que você está reclamando agora? Porque o pai não está dando isso. E aí ele já entra em si, em consciência, porque eu ensino isso. Né? Aí ele pede perdão, ele ora, ele se arrepende. Né? Então, nós temos que ser assim também, nós temos que se alegrar no Senhor. Independente, querido, independente do que está passando, independente do que você está vivendo hoje. Né? Se é uma saúde emocional, se é saúde física, se é problema financeiro, eu não sei qual é o teu problema. A única solução que tem para nós sairmos desses lugares, querido, é nos alegrar em Deus. Muitas vezes é difícil, lógico que é. Há uma batalha, há uma guerra, para que nós desistimos e nós murmuramos. Né? O diabo, ele nunca vai querer que você se alegre. O diabo, ele nunca vai querer que você adore a Deus, nunca. Ele vai querer que você murmure. E o que a Bíblia fala sobre murmuração? Ela é um pecado de quê? Ela é comparada com feitiçaria. A murmuração é uma feitiçaria gospel. Você está abominando o que Deus ama. Então, no lugar de eu reclamar das coisas, eu tenho que levantar cedo para trabalhar, está chovendo. Muitas vezes as pessoas não vêm na igreja, né? A gente fala muito lá. Poxa, aí eu digo assim, poxa, mas você já pensou que tem gente agora lá na UTI, no hospital? E se eu perguntasse para aquela pessoa que está lá na UTI agora, ou internado lá num leito, doente, o que você mais queria nesse momento, se você pudesse sair daqui agora? Com certeza essa pessoa ia dizer assim: eu queria ir para a igreja, eu queria voltar para Jesus, eu queria estar com a minha família, eu queria fazer tudo aquilo que eu não fiz. Então, queridos, pense uma coisa, então você tem liberdade para estar na casa do Pai.
Muitas vezes nós não vamos para a igreja por uma dorzinha de cabeça, uma preguiça. Eu sei que todos nós trabalhamos, estamos cansados, sim, mas a igreja, a eclésia, querido, é gostoso você receber uma palavra, você, né, conviver com os irmãos, né, se alegrando em Deus, é importante, amém? Alegre-se, querido, alegre-se no Senhor, como diz Filipenses 4:4. E o quarto ponto, recuse qualquer oferta para desistir. Ou seja, você não tem o direito de desistir de Deus, porque Deus não desiste de você. Pensa nisso. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, nós precisamos perseverar na nossa fé. Você quer conquistar algo? Você tem sonho? Tenha fé. A Bíblia compara a fé como um grão de mostarda, sim ou não? Se você tivesse, não sei se você já viu uma semente de grão de mostarda, ela é uma semente insignificante. Ela é tão pequena que muitas vezes ela passa despercebida, mas ela dá uma árvore muito grande, uma sombra muito grande. Então a gente precisa ter uma fé. Se a gente tiver uma fé tão pequena, vamos dizer assim, do tamanhozinho, Jesus compara, como um grãozinho de mostarda, já é o suficiente para você lutar contra as adversidades da vida. Uma fé inabalável, né, que não te abala, porque você pode até, querer envergar, mas não desista. Por favor, querido, não desista, não recue, não queira negociar princípios espirituais. Jacó um dia ele negociou valor, e ele foi chamado de usurpador, mas ele se arrependeu e foi chamado de príncipe por Deus. Então assim, não negocie a tua unção, não negocie o teu caráter, os teus princípios, valores, propósitos, por um pratinho de lentilha. Não negocie. Persista na fé, persista na perseverança, persista sempre em oração, em adoração. Você sabia que o diabo, ele não tem medo de uma mão levantada? Ele não tem medo daquilo que você canta aqui na igreja. Não. Ele tem medo, querido, sabe do quê? Quando você é sincero, você adora, você dobra o joelho. Quando você, se enche, se cobre com o sangue de Jesus, se enche do Espírito Santo, se quebranta perante o Senhor Deus. Aí o diabo, ele treme e teme e vai embora. Agora, tem muita gente dentro da igreja levantando a mão, dando glória a Deus. O diabo não tem medo disso. Eu falo muito para as pessoas assim, queridos, não brinca de ser crente. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você quer ter uma vida abundante sobre essa terra, como diz lá em João 10? Deus, ele tem um propósito, ele tem uma vida abundante. Começa a colocar a tua fé para fora. Começa a gerar no campo espiritual os teus sonhos. Precisa consertar coisas lá atrás, conserte. Precisa fazer caminhos de volta, faça. Não deixe para perdoar, muitas vezes, daqui a alguns meses eu vou lá e perdoar. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem muitas pessoas que me procuram para fazer uma cura na alma, e uma coisa que elas têm dentro delas, pastor, é uma palavra chamada culpa. E essa palavra, ela mata a gente por dentro. Eu sei o que é isso. E eu digo muitas vezes para a pessoa: por que você tem essa culpa? Ela diz assim: pastor, meu pai morreu e eu não consegui perdoar ele. Meu irmão morreu e eu não consegui perdoar. Um amigo tal morreu e eu não consegui perdoar. Ou eu não perdoei.
E hoje eu tenho essa culpa dentro de mim. Parece que eu morri junto, e realmente morreu, tá? E aí eu começo a conversar, explicar dentro da área da cura. E eu digo, você se arrepende? Mas muito, eu me arrependo, pastor. Já pedi tanto perdão para Deus, mas por que eu não me perdoo? Por que eu tenho essa culpa? Aí eu digo para a pessoa assim, você crê que Deus perdoa pecados? Sim. Então, a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, Deus te perdoou. O arrependimento traz a bondade de Deus para a gente. Então você precisa se perdoar. Você precisa arrancar essa culpa e entregar para Jesus. Dizer, Jesus, leva embora essa culpa, eu não quero mais. Isso não é mais meu. Isso é doentio, eu não quero mais isso. Então, queridos, não negocie e não aceita nenhuma oferta para desistir da presença de Deus. Eu sei que nós somos tentados muitas vezes a desistir, mas Deus não desiste de você, amém? Hebreus 10, 36, vai dizer assim, vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus, para alcançar o aperfeiçoamento prometido. O autor da carta está dizendo, nós precisamos perseverar, nós não temos o direito de desistir das coisas de Deus, porque Deus nos ama tanto, querido, nos ama tanto, que a gente não tem nem noção, na segunda-feira ainda falando com os alunos lá, eu disse assim, se você pudesse entender, e se você soubesse, quantos livramentos Deus te deu hoje, você ficaria, talvez, abismado, porque nós não vimos no mundo espiritual, esse mundo invisível, mas Deus, quantas coisas Ele nos livra, de acidentes, incidentes, tantas coisas ruins que podem acontecer num dia, que nós nem sabemos, Deus nos livrou. Muitas vezes aquela rua errada que você pega, como nós pegamos, e ficamos meio desesperados ali com o Waze ali e tal, mas será que Deus não me levou para aquela rua por um propósito? Eu não sei. Talvez aquela rua que você entrou errado, você disse, xingou talvez, talvez será que não foi Deus que te levou para aquele lugar para te livrar de um acidente? Talvez você chegou um pouquinho mais tarde, será que não foi Deus que te levou para não acontecer algo ruim? A gente não pensa nisso. A gente muitas vezes olha e diz, poxa, ficou ruim, e a gente reclama e briga com todo mundo, e se tem alguém do lado, esse que está do lado, paga, sofre também, porque a gente reclama. Não! Lembra de uma coisa, Deus, Ele livra a gente de tantas, mas de tantas coisas, que a gente não tem nem noção. Por isso nós não podemos e não devemos jamais desistir do nosso Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Para concluir, enquanto estivermos nesse mundo, querido, nunca deixaremos de ter problemas e nunca deixaremos de passar por adversidades. Porém, diante dessa verdade, você pode escolher parar ou avançar. A decisão é minha, a decisão é sua. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite com chuva, e você veio aqui nessa noite. Eu creio que quando eu saio da minha casa, eu não saio somente para pregar uma palavra. Eu saio por um propósito. Mesmo que for na casa de um vizinho, para orar, é por um propósito. Nós não saímos assim, porque eu quero, não. Você está aqui porque o Espírito Santo te convenceu a vir hoje aqui. Você está aqui porque algo tocou no teu espírito para você estar aqui. Eu estou aqui, não é uma coincidência. Talvez essa palavra te confrontou. Talvez essa palavra não foi, talvez a palavra que você queria ouvir. Mas deixa eu te dizer, eu não sou pastor de pregar uma pregação, sabe, assim eu sou um pastor de cura,
de libertação. Eu não sei pregar sobre administração, sobre economia, sobre, não sei, tantas coisas ali. Eu só sei pregar isso aqui. Eu só sei pregar sobre cura, porque tudo isso que eu falei aqui, queridos, eu vivo todos os dias. Eu sei a dor que a igreja sofre, eu sei a dor que a igreja passa. Então, Deus me trouxe aqui para isso, para orar com você, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, tem um propósito para eu estar aqui hoje. Eu não saí de Brusque debaixo de chuva, para vir aqui e jogar pedras aos porcos, não. Se fosse assim, eu ligaria para o pastor e vinha, não quero ir, fico em casa, está tão bom em casa. Se eu vim aqui é porque Deus tem algo para você. Eu creio nisso. Entenda uma coisa, as adversidades que você está passando não são em vão. Existe um propósito através disso. Tem batalhas que você está vivendo, guerras que você está vivendo, que Deus não te autoriza a entrar nessa guerra. Você entrou por conta própria, talvez por imaturidade. Mas tem batalhas, tem guerras que você está vivendo, que o próprio Deus te colocou. Porque Ele quer que você vença essa adversidade. Ele quer que você saia desse deserto mais forte, mas muito mais forte do que você entrou. Então entenda que nessa noite você não está aqui em vão. Você veio aqui por um propósito. Eu não sei qual é a adversidade, não sei qual é o monte que você tem que subir. Eu só sei de uma coisa, Deus, Ele não erra conosco. Se você está nessa noite aqui é por um propósito. Deus quer te libertar de algo, Deus quer te dar algo, Deus quer fazer algo com você. As adversidades, elas não vêm somente para trazer dores sobre a minha vida emocional e espiritual. As adversidades, elas vêm para me promover para o reino do Espírito. As adversidades vêm para que eu possa vencer e trazer um testemunho do que o meu Deus, Ele faz na vida de um filho. O meu Pai, o meu Abba, o meu Senhor, que não mente, que não faz nada errado, Ele tem um chamado e um propósito, algo para você nessa noite. E se você nessa noite quiser vir aqui na frente, colocar diante do altar, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé, você está na casa do Pai, fique livre, seja livre. Eu sei que o Pai, o meu Deus, o meu Senhor, que cura, que liberta, que transforma, Ele quer te curar nessa noite, Ele quer te libertar nessa noite, Ele quer gerar em você algo novo, Ele quer desengavetar aqueles sonhos que você está lá guardado, que você não acredita nem em você mesmo. O Senhor te diz, tira para fora esse sonho, desengaveta agora esses projetos, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o general de guerra. Eu estou contigo nas batalhas, eu estou contigo nas adversidades, eu estou contigo nas tempestades. Você não veio aqui somente para ouvir uma pregação, querido. Você veio aqui para ser transformado. É a palavra de Deus que transforma você. É a palavra de Deus que muda vidas. Eu sei que tem mais pessoas na cadeira que precisam vir aqui na frente. Vem aqui na frente, querido, entrega para Jesus essa dor, esse trauma. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus, Ele está aqui. Queridos, entenda uma coisa, o judeu, quando ele vai na sinagoga, ele não vai somente para pedir, ele vai para deixar algo. E nós como igreja, nós queremos pedir somente. Não é errado pedir, mas tenta falar com Deus essa noite. Você que está na cadeira, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo. Deixa aqui no altar a tua dor, deixa aqui no altar o sofrimento, a adversidade, deixa aqui no altar, entrega na cruz de Jesus. Saia daqui, leve, troca o teu fardo com Jesus nessa noite. Diz, Senhor, eu troco o meu fardo contigo, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, Senhor. Ó Espírito Santo,
Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja. Nós oramos e concordamos e ligamos aqui na terra que esteja ligada no céu a nossa oração. Pai, no nome de Jesus, eu não sei o que os meus irmãos estão passando. O Senhor o sabe. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitá-los agora, com o bálsamo da cura, Senhor. Senhor, se há problemas espirituais, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos e mandamos e jogamos embora para o lugar onde o Senhor assim determinar. Declaramos os teus filhos curados e libertos. Se há problemas de enfermidade física ou espiritual, Pai, vem agora com teu bálsamo de Gileade. Vem tocando, Senhor. Vem tocando, vem curando, Senhor. Se há problemas relacionais, emocionais, Deus, em nome de Jesus, agora, Pai, arranca, Senhor, arranca do coração deles, da alma deles agora, toda essa dor, Senhor, leva contigo, Pai, em nome de Jesus, para o lugar, aonde assim o Senhor determinar. Declaramos sobre os teus filhos as bênçãos do Senhor, declaramos sobre os teus filhos, Pai, uma unção de restauração, uma unção de paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, uma unção de alegria, uma unção de vida, Pai. Aquilo que estava morto, venha e ressuscite, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, ressuscita agora, Senhor, os sonhos, os projetos. Ah, meu Deus, livra eles agora, Pai. Ah, meu Deus, dos pensamentos malignos, dos sofismas, das mentiras, das palavras de maldições que muitos aqui já enfrentaram ou talvez estão enfrentando. Senhor, nós desligamos, meu Pai, nessa noite, nós desligamos toda a maldade, todo o pecado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós desligamos que o Senhor possa levar tudo isso para o lugar onde o Senhor assim determinar. E declaramos as bênçãos do Senhor sobre a tua igreja. Declaramos as bênçãos do Senhor sobre os teus filhos. Que a graça, o amor, a paz e a comunhão do Senhor esteja com eles, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que a cura do Senhor esteja com eles agora. Espírito